Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução de mais uma questão de cinética química. Então vamos lá. No estudo cinético do processo químico equacionado por A, gasoso, reagindo com B, gasoso, reagindo com C, gasoso, produzindo D, gasoso, foram realizados experimentos a uma dada temperatura T, por meio dos quais foram obtidos os dados que se encontram na tabela abaixo. Então você percebe que nós temos uma tabela com 1, 2, 3, 4 experimentos, onde em cada um desses experimentos, o que é que foi feito? Você percebe que em relação à concentração do reagente A, ele foi variado. Usou 1 no experimento 4 que usou a concentração de 2,10 a menos 1 mol por litro, então a concentração do A foi alterada. Você percebe na segunda coluna que também a concentração do reagente B foi alterada. Você percebe também na nossa coluna que a concentração do reagente C também foi alterada e com isto foi acompanhado, foi calculado aqui a velocidade com essas alterações. Então a tabela está mostrando 4 experimentos em que foi alterado a concentração de cada um desses reagentes e averiguado o valor da velocidade para cada uma dessas variações. Bom, continuando aqui na questão, a partir desses dados foram feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. Trata-se de um processo de ordem global igual a 3. Galera, olha só. Quando você encontrar uma questão que tiver uma tabela, e essa tabela mostra velocidade comparado com concentração dos reagentes, reagente B, reagente CB e reagente A. Então quando você tem esse tipo de tabela, é porque essa questão aqui está envolvendo um conteúdo lá da cinética química chamada na verdade, lei da velocidade. Gutenberg e Wade descobriram que existe uma lei, uma regra para velocidade de uma reação química. Eles descobriram que para qualquer reação química, você consegue acompanhar o comportamento da velocidade usando essa fórmula. A velocidade de uma reação química, ela depende da constante K, multiplicado pela concentração dos reagentes, e cada um dos reagentes elevados às suas respectivas características, que aqui eles chamaram de ordem dos reagentes. Então é uma lei bem simples, é uma fórmula bem simples, e ela serve para indicar o seguinte: professor, o que significa essa fórmula para a gente? A única coisa que ela quer dizer para a gente é o seguinte: olha, a velocidade de uma reação química depende diretamente da concentração dos reagentes. Galera, isso é muito fácil você perceber. Por exemplo, quando você está na beira de uma fogueira. Você percebe que a fogueira vai baixando, o carvão vai queimando cada vez devagar à medida que ele vai acabando. Então, quando a concentração dos reagentes vai acabando, vai diminuindo, isso é acompanhado também com a diminuição da velocidade. Então, Gutenberg e Wade descobriram que a velocidade de uma reação química depende diretamente da concentração dos reagentes e cada reagente é elevado à sua respectiva categoria, que aqui eles chamaram de ordens. Bom, então quando você tem uma tabela com essas características, a primeira coisa que a gente tem que saber é escrever a lei dessa velocidade, dessa reação, a lei da velocidade dessa reação, na verdade. Então, é só pegar aqui a velocidade, multiplicar pela constante K, verificar quais são os reagentes dessa reação química. Aqui você já percebe que os reagentes são os compostos A, B e C, então eles vão entrar na nossa expressão. O problema aqui é que a gente precisa descobrir qual é a ordem, qual é a categoria de cada reagente. E aí você vai lembrar que existem, na verdade, 3 tipos de reagentes. Você deve lembrar que existe o reagente de ordem 0. Professor, o que é um reagente de ordem 0? Lembra daquela história que a gente falou, daquela questão do crush? Existem 3 tipos de ex, existem 3 tipos de crush, ex-crushes, né?
Aquele que você supera, aquele que você não supera e aquele que você ainda ama de verdade. O que acontece, galera? O reagente de ordem zero, ele pode ser alterado da forma como você quiser. Você pode dobrar ele na reação do experimento, você pode triplicar, você pode usar só metade. E quando você altera esse reagente e a velocidade não é afetada por causa disso, isso significa então que esse reagente ele não tem influência na velocidade. A velocidade não muda por causa dele. Moral da história, nós temos um reagente de ordem zero. O reagente de ordem zero é aquele reagente que se comporta dessa maneira. Ó. O que acontece com a concentração e o que essa alteração faz com a velocidade? Bom, como é que é o reagente de ordem zero? Você pode duplicar ele na reação, você pode triplicar, usar o triplo da concentração no experimento, ou você pode usar só a metade dele no experimento. Sabe o que isso vai fazer? Sabe o que essa alteração vai fazer com a velocidade? Nada. A velocidade não muda por causa dele. Ou seja, o reagente de ordem zero é aquele que não consegue fazer a velocidade. Deixa eu só escrever aqui, não é afetado. Bom, então o reagente de ordem zero é aquele reagente que, se ele sofrer qualquer alteração nos experimentos e a velocidade não for afetada por causa dele, então, conclusão que você deve tirar: esse reagente não tem influência na velocidade, então esse reagente é de ordem zero. Como eu te falei, é que nem um crush, né? Tem um cara que você consegue superar, tem aquela ex-namorada que você consegue superar. Ela pode postar uma foto de biquíni e você nem, pá, ok, tá linda, mas não mexe mais o teu coraçãozinho, né? A mesma coisa acontece com o teu ex-crush. Ele postou uma foto lá, né? Enfim, e o teu coraçãozinho não bate mais por ele, então significa que você já superou, né? Então ele é o reagente de ordem zero. Pode fazer o que fizer, pode alterar qualquer coisa que ele tiver, mas a velocidade não muda, o teu coração não bate por ele. Temos também o reagente de ordem 1. Esse aqui ainda você não superou. O reagente de ordem 1 é o reagente que qualquer alteração que ele sofre, ele provoca na velocidade. Como assim, professor? Se você duplicar a quantidade desse reagente no experimento, sabe o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade duplica. Se você triplicar a quantidade dele no experimento, a velocidade também triplica. Se você usar só metade dele no experimento, a velocidade também vai dar só a metade. Moral da história: tudo que ele sofre, ele provoca na velocidade. Então, esse tipo de reagente a gente conhece como reagente de ordem 1, beleza? Então, é que nem o teu crush que você postou uma foto, ele posta outra foto. Você vai para um lugar, ele vai para o mesmo lugar. Você vai viajar, ele também viaja. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Ou seja, qualquer alteração que ocorre com esse reagente, a velocidade também é afetada diretamente, certo? Então, aqui nós temos o reagente de ordem 1. Bom, para vestibular, no máximo a gente analisa os reagentes, né, de ordem 2. Bom, o reagente de ordem 2, ele é o mais intenso. Como assim, professor? Tudo que você faz nele, ele altera ao quadrado na velocidade. Como assim, professor? Se você duplica a quantidade dele no experimento, sabe o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade aumenta 4 vezes. Olha lá, você duplicou ele e a velocidade aumentou 4 vezes. Se você triplicou a quantidade dele, a velocidade vai aumentar 9 vezes, porque 9 é o quadrado de 3. Ou seja, esse tipo de reagente, a mesma coisa que acontece se você usa só metade. Se você usa só metade, a velocidade também cai, porém ela cai 4 vezes, né? Ou seja, ela sofre alteração ao quadrado. Então nós temos aqui 3 tipos de reagentes em uma reação, tá? Tem reagente de ordem 3, ordem 4, mas isso não é interessante para gente que vai fazer vestibular. Isso aí é só para quem vai fazer faculdade, mestrado, doutorado e assim por diante. Bom, então nós temos 3 tipos de reagente. E, professor, como é que eu vou saber, por exemplo, qual é o tipo, qual é a categoria, qual é a ordem do reagente A? Será que o reagente A é de ordem 0, é de ordem 1 ou é de ordem 2? Galera, para a gente analisar o A, o B e o C precisam estar parados, constantes. Então você vai olhar para a tabela, você vai procurar
qual dos experimentos você pode usar. Ou seja, o A variando, o B e o C estejam constantes. Então vamos lá caçar aqui os experimentos. Bom, eu quero testar, eu quero descobrir qual é a ordem do reagente A. Bom, a ordem do reagente A, qual é o experimento que eu posso usar? Vamos lá. Cadê? Procurando aqui um experimento em que o B e o C não mudaram. Tá aqui, ó. No experimento 1, o experimento 4, o B não mudou. Eles não alteraram o B. Também não alteraram o reagente C. O único que foi alterado foi o reagente A. Que alteração ele sofreu aqui para o experimento 1 para o experimento 4? Ele foi dobrado, né? A quantidade dele foi duplicada. Beleza, ele foi duplicado. E esta alteração provocou o que na velocidade? Corre lá para a velocidade, ó. A velocidade era 1, 10 a menos 5. E agora, com essa alteração aqui, de 1 para 2, com essa alteração, a velocidade foi para quanto? Ó? Ela aumentou 4 vezes. Olha só que interessante. Então, significa que esse reagente, o reagente A, se ele foi duplicado e essa duplicação provocou o aumento de 4 vezes na velocidade, qual é a conclusão que você tira? Ó, dobrou e a velocidade aumentou 4 vezes, esse reagente é de ordem 2. Então, o reagente A, ele é um reagente de ordem 2. Beleza? Então, acabamos de descobrir aqui que o reagente A, ele é do tipo 2. A categoria dele é reagente de ordem 2. Bom, isso você vai ter que fazer com todos os reagentes. Então, o nosso próximo ponto, eu vou apagar aqui, tá? Já descobrimos que o A é de ordem 2. Agora, eu preciso descobrir qual é a ordem do reagente B. E a regra é a mesma. Para descobrir a ordem do reagente B, o A e o C precisam estar constantes. Bom, vocês percebem que a gente pode usar agora o experimento 1 com o experimento 3. Porque, olha só, o experimento 1 com o 3, o A permanece constante, o C também permanece constante e só o B foi variado. Qual foi a variação que ele sofreu? Ó, se no experimento 1 foi usado 1, 10 a menos 1 e no experimento 2 foi usado 2, 10 a menos 1, ou seja, aqui foi duplicado a concentração do reagente B. E aí você vai correr lá para a velocidade. Esta alteração provocou o que na velocidade? Olha, no experimento 1 a velocidade era 1, no experimento 2 a velocidade já foi para 2, ou seja, esta alteração aqui, ela provocou o quê? Ela fez a velocidade aumentar também 2 vezes. Qual é a conclusão que tu tira? Se o reagente B foi duplicado e essa alteração também provocou a duplicação da velocidade, esse tipo de reagente é aquele reagente de ordem 1, ou seja, ele faz a mesma coisa que sofre. Se ele foi duplicado de 1 para 2, a velocidade também vai duplicar, ou seja, a categoria desse reagente é de ordem 1. Beleza, então acabamos de descobrir que o reagente B é de ordem 1. Show de bola, então já descobrimos aqui qual é a categoria do reagente B. Agora falta descobrir qual é a ordem, ou melhor, a categoria, né? Qual é a ordem do nosso reagente C. E mais uma vez, para descobrir qual é a ordem do reagente C, eu preciso que o B e o A esteja constante. Qual é o experimento que eu posso usar para isso? Ó, podemos usar, por exemplo, o experimento onde o A e o B estejam constantes. Está aqui, ó, experimento 1 com o experimento 2. No experimento 1 com o experimento 2, o A está constante, o B está constante, o C foi duplicado. E esta duplicação fez o que com a velocidade? Ó, nada. A velocidade não mudou por causa dele. Já que a velocidade não mudou por causa dele, esse reagente não afeta a velocidade. O reagente que não afeta a velocidade é o reagente de ordem 0. Logo, o nosso amigo reagente C, a categoria dele é do tipo 0. Ordem dele é 0. Como é que vai ficar então essa expressão? Bom, velocidade é igual a K vezes a concentração do reagente A elevado à sua categoria, ele é de ordem 2, então aqui vai ficar ao quadrado, vezes a concentração do reagente B, que a categoria dele é ordem 1, então reagente B, concentração do B é elevado a 1, vezes a concentração do reagente C. Qual é a ordem do reagente C? É ordem 0.
eu posso simplesmente escrever essa expressão deixando dessa forma. A velocidade igual a constante K multiplicada pela concentração do reagente A elevado a 2, vezes a concentração do B elevada à ordem dele 1, e só, né? Porque a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero é sempre igual a 1. Então eu posso simplesmente excluir esse cara aqui, porque eu sei que esse cara aqui é 1. Aí a nossa expressão fica somente V é igual a K vezes A elevado ao quadrado vezes concentração de B elevado a 1. Então você já percebe que a nossa afirmativa B ela está correta. Ó, nem havia perguntado aqui, nem tinha lido na verdade, né? Mas olha só, a expressão da velocidade cinética do processo é V é igual a K vezes A. Na verdade, o A tem que ser elevado ao quadrado. Ó. O A está elevado ao quadrado aqui, então está errada a afirmativa 2. Essa expressão que ele colocou não é a expressão que representa essa velocidade. A afirmativa 1. Trata-se de um processo de ordem global. Ordem global é a soma de todas as ordens dessa reação. Bom, você tem um reagente de ordem 2, um reagente de ordem 1 e um reagente de ordem 0. Qual é a ordem total, a global dessa reação? Essa reação, a ordem global, ela é 3. Ou seja, a afirmativa, ordem global aqui, né? A afirmativa 1, portanto, está verdadeira. Show de bola, então a 1 está verdadeira, a 2 está falsa, então a gente já pode eliminar aqui algumas alternativas, mas bora terminar logo essa questão. Afirmativa 3, o valor da constante de proporcionalidade K na temperatura T é de 0,01. Galera, quando ele pergunta o valor da constante K, ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber esse K. Beleza? E para você calcular esse K, é só pegar qualquer um desses experimentos e substituir o que você já tem. Você tem concentração de A, concentração de B, concentração de C e o volume, a velocidade, na verdade. Então, vamos, por exemplo, escolher o experimento 1. Bom, para isolar o K, eu já sei que a expressãozinha, deixar ele sozinho, ó. O K é a mesma coisa que velocidade, né? Que está aqui desse lado. Vou pegar essa turma todinha, jogar aqui para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar velocidade sobre concentração de A elevado ao quadrado vezes concentração de B elevado a 1. Bom, então esse K aqui vai ficar quanto? Vamos lá substituir. No experimento 1, a velocidade é 10 a menos 5. Então, a constante K é igual. A velocidade no experimento 1, tu pode usar qualquer um desses experimentos, é só pegar qualquer um deles e jogar na fórmula. Então, eu vou escolher experimento 1. A velocidade no experimento 1 foi de 10 a menos 5 ou simplesmente 10 a menos 5. Então, aqui eu vou colocar 10 a menos 5 sobre... Quanto é que vale a concentração de A no experimento 1? 10 a menos 1. Só que como ele vai ficar elevado ao quadrado, né? Lembra da potência de potência? Na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Como aqui você vai ter a concentração de A vale 10 a menos 1, então aqui vai ficar, vou colocar aqui devagarzinho, 10 a menos 1, como ele está elevado ao quadrado, tu já sabe que vai ficar 10 a menos 2, mas eu vou deixar esse cálculo para depois. Concentração de B no experimento 1 também é 10 a menos 1, então aqui eu vou colocar 10 a menos 1, pronto, aqui é só matemática. Aqui em cima continua 10 a menos 5 sobre potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Mais uma vez, a química já foi, aqui é só matemática. Lá em cima continua 10 a menos 5. 10 a menos 5 sobre... multiplicação de potência, repete a base, somos os expoentes, 10 a menos 3. E na divisão de potências, a gente repete a base e somos os expoentes. Menos 5 menos menos 3 vai dar menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. E menos 2 é a mesma coisa que 0,01. Ou seja, a afirmativa 3 está perfeitamente correta. Logo, é correto dizer que a afirmativa 1 e 3 são verdadeiras. A alternativa correta, letra A, de muito amor na química. Galera, que questão top, que questão fácil. É trabalhoso? É, mas cara, tá aí uma questão muito fácil, muito tranquila de ser cobrada na prova da UEA. Então, galerinha, assista de novo essa resolução, tá bom? E acompanhe as nossas dicas nos próximos vídeos. Beleza? Deixo um beijo no coração de vocês e até a próxima.